Graça e paz, irmãos. Amém. Sempre é bom voltar à minha antiga casa, rever aqui grandes amigos e fazer novos amigos, porque tem gente nova aqui. E o meu desejo é que o nosso Senhor Jesus estabeleça entre nós uma relação de amor e de amizade como servos e irmãos em Cristo. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar o nosso encontro aqui. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias, acessassem seu celular ou abrissem seu iPad, não importa a forma, mas abrissem num texto bem conhecido, João capítulo 8, 32. João capítulo 8, verso 32. Um versículo tão pequenininho, nós vamos repeti-lo 4 vezes. Eu lerei uma vez, vou pedir para as mulheres repetirem, depois só os homens e depois todos juntos. O porquê fazer isto? Para você decorar esse versículo. Amém? Amém. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mulheres? Homens, comigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a direção de Deus para que o Espírito Santo de Deus toque em cada um de nós. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós nesta hora intercedemos pelo nosso pastor Jairo, que está lá pregando na Primeira Igreja Batista de São Paulo. Pedimos que o Senhor o utilize como instrumento especial nas tuas mãos e traga bênção para aquela igreja. E da mesma forma, Pai amado, pedimos para que nesse instante, este que vos fala também possa ser instrumento para abençoar o povo daqui. Pedimos também, Pai querido, que o nosso coração esteja aberto e que o teu Santo Espírito possa passear, tocar, transformar, se necessário for, confrontar o nosso coração, que nós estejamos mais próximos da Tua Palavra e principalmente mais semelhantes a Jesus Cristo. Essa é a nossa prece no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero pregar nessa noite o tema que parece ser exatamente o oposto do que diz este versículo. Conhecereis a verdade vos libertará, mas o meu tema nesta noite é cadeia. Cadeia. E quero começar com um programa que passava no Paraná que tinha esse título, Cadeia. O meu falecido sogro religiosamente assistia, e o programa consistia em reportagens de crimes hediondos, que diariamente se repetiam, e o apresentador, de forma chocante e sensacionalista, denunciava esses crimes, cobrava a atitude das autoridades, e bem no seu estilo, ele tinha um porrete na mão, que ele batia na mesa, olha o show, né? Paft! Ele queria impressionar todos que assistiam o programa. Não sei se alguns mais antigos lembram deste programa, chama-se Cadeia. Foi o programa que revelou o famoso ratinho para o Brasil. Mas raramente o programa mostrava as condições infernais e subhumanas das cadeias brasileiras. A intenção, na verdade, do título do programa, Cadeia, sugestionava que cada quadro, cada reportagem exigia que aqueles que viviam pela violência e pelo crime fossem de alguma forma punidos. E por outro lado, o ibope do programa era alto. Eu resolvi abordar esse tema e, por favor, não façam nenhuma associação com o período eleitoral e nem com os políticos. Longe de mim. Pense antes no mês de setembro.
pense no mês de missões nacionais. Aliás, eu vim com as cores da bandeira, vocês perceberam? A Ruth também veio de verde. É sobre este prisma que eu gostaria que você refletisse. A verdade vos libertará, mas o nosso país vive em cadeias. Vamos passear pela Bíblia e vamos ver cadeias. A Bíblia tem muito a falar sobre cadeias. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 39, a primeira cadeia que quero conhecer com os irmãos, passear pelos porões dali, é a cadeia egípcia. Gênesis capítulo 39, nós temos a história de José sendo injustiçado. Mais uma vez, a mulher de Potifar, o seu patrão, quis seduzi-lo. E então José foge e ela ainda retém uma parte da sua túnica, da sua roupa, e acusa José de molestá-la. Chegou para o seu marido e também para os funcionários da sua casa, acusando José que José era um tarado. E eis a prova, ela tinha na mão a túnica ou a capa de José e ele era o culpado. Imagine isso num programa de televisão, né? José sendo massacrado pela mídia porque estava seduzindo a patroa. Injustiçado, José foi preso. José foi jogado na prisão. Imagine o coração daquele adolescente, jovem, praticamente antes dos 20 anos, pensando, meu Deus, eu faço a tua vontade, eu fujo do pecado, e olha o prêmio. Meu Deus, eu conto os sonhos que o Senhor me mostrou, e veja, meus irmãos me venderam, e olha só, estou numa tremenda injustiça. Mas nós não temos esta visão de José. Ao contrário, José é o tipo de rapaz que aconteça o que acontecer, ele não abre mão do temor que tem pelo seu Deus. E conforme acontecera na casa de Potifar, Deus era com José no momento do cárcere. E José ali foi abençoado e abençoava também as outras pessoas e se tornou um homem de confiança responsável por toda a carceragem. José foi abençoado ali. E foi bem ali que apareceu a oportunidade, através de 2 sonhos de outros 2 prisioneiros, para que José, interpretando aqueles sonhos, pudesse seu nome ser lembrado perante Faraó. E da prisão, José foi levado ao palácio, e de prisioneiro, José se tornou vice-rei. O que nós podemos rapidamente já aproveitar como aplicação para nós aqui? Como José injustiçado, Deus o abençoou onde quer que ele estivesse, e foi usado por Deus ali onde ele estava. Amados, creio que esta lição também já pode ser transferida para cada um de nós. Quem aqui, na sua vida, já não sofreu uma injustiça? Quer seja no seu trabalho, na sua faculdade, ou às vezes até no ambiente familiar. Mas se nós não abrimos mão do que nós cremos no Deus que está no controle da nossa vida, aonde nós estamos, Deus há de fazer uma obra e vamos florescer ali. Vamos agora para uma outra prisão. Jeremias capítulo 37, versos 12 a 18. Gostaria que os irmãos abrissem nesse texto, pois ele não é tão conhecido. Jeremias 37, de 12 a 18. O contexto histórico é simples. Jerusalém, rebelde, está sofrendo um cerco do rei Nabucodonosor. E eles estão com medo do que vai acontecer. Jeremias, como profeta, aparece para, ao mesmo tempo, dar a mensagem de confronto e de castigo se não houver arrependimento, mas também dar a esperança àqueles que querem se apegar ao nome do Senhor Deus e encontrarem
total libertação. Versículo 12 do capítulo 37 de Jeremias diz assim: Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Mas quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônios. Isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Gerias não quis ouvi-lo, e prendendo Jeremias, o levou aos líderes, e eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o prenderam na casa do secretário Jonatas, que tinham transformado numa prisão. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo, e Jeremias foi trazido ao palácio, e secretamente o rei lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Ah, respondeu Jeremias, você será entregue na mão do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: que crime cometi contra você, ou contra os seus conselheiros, ou contra este povo, para que você me mandasse para a prisão? Meus amados, o profeta Jeremias, ele é muito comparado com o próprio Jesus, tanto no caráter da sua mensagem, quanto também em algumas posturas. Jeremias, por exemplo, amava muito a sua cidade e chorava pelo destino que a cidade haveria de enfrentar. Da mesma forma que Jesus, olhando para Jerusalém, chorou, pois sabia o que haveria de acontecer com aquela cidade. O profeta foi condenado por apresentar a mensagem de Deus. Mensagem esta que era contrária às expectativas do povo de Jerusalém. A cidade de Jerusalém ia ser destruída. Não tinha como mudar mais esse quadro. Porém, o arrependimento e a declaração de fé e dependência de Deus eram as únicas opções para sobreviver àquele ataque. O rei Nabucodonosor era cruel quando destruiu uma cidade. O povo não ouviu, o rei não ouviu, os líderes de Jerusalém não ouviram, e aconteceu a tragédia. A cidade foi totalmente devastada. Por duas vezes, o profeta foi jogado na prisão e ainda levou uma surra antes de ser preso. Numa das prisões de Jeremias, não era no sentido tradicional de uma prisão, mas era um poço. No fundo do poço tinha lama, e a expectativa de vida ali naquele poço era mínima. Mas Deus falou claramente para Jeremias: Jeremias, você não vai morrer na prisão. Jeremias, você não vai morrer em Jerusalém. Jeremias, eu vou te sustentar em todos os momentos em que você passa por tribulação. A prisão judaica, tão terrível quanto a egípcia, mostra exatamente um servo de Deus que quer apresentar a palavra para as pessoas que precisam e sofre por conta dela. Talvez a mesma coisa esteja acontecendo agora no norte do Iraque. Talvez a mesma coisa esteja acontecendo lá na Síria. Talvez a mesma coisa esteja acontecendo agora lá na Tailândia. Talvez a mesma coisa esteja acontecendo em alguns lugares do interior do Brasil, onde pessoas que estão levando a mensagem do Evangelho estão padecendo perseguições, estão sendo presos e até mortos por conta de apresentarem o Evangelho. Nós temos ainda outra cadeia para visitar. Daniel capítulo 6, vocês conhecem muito bem essa história. Daniel, como José, era um homem muito abençoado por Deus. Mesmo sendo um deportado da sua terra para a Babilônia, ali na Babilônia ele era muito abençoado e abençoava todos os seus negócios também, junto ao rei. E as pessoas ao redor tinham inveja de Daniel. E no tempo do rei Dario, eles tinham tanta inveja que queriam achar um sinal de corrupção. E não encontraram. E aqueles seus inimigos disseram assim: nós não vamos encontrar nenhuma falha em Daniel a não ser na sua fé.
na sua religião. Seduziram o rei Dario com palavras, elogios e criaram uma lei. Durante um período, todos os súditos deviam orar apenas para Dario, como se fosse um deus. E quem orasse para outro deus ia ser jogado na prisão, na cova dos leões. E o rei Dario, inocente, assinou o decreto. Daniel não mudou o seu procedimento. Abriu as janelas do seu quarto na direção de Jerusalém e orou a Deus. E os seus inimigos já estavam de olho. E pegaram Daniel e o levaram a julgamento, e ele realmente foi contra a lei. Ele não orou para o rei Dario, ele orou para o seu Deus, e ele então foi jogado naquela prisão. Assim como José, ele foi injustiçado. Mas, meus amados, Daniel experimentou em todos os níveis aquilo que o salmista havia escrito muito tempo antes. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Daniel, lá na prisão, foi poupado. O anjo do Senhor veio, fechou a boca dos leões e Daniel foi poupado, sobreviveu. Inocentado diante do rei, porque o rei logo no dia seguinte foi lá saber se Daniel poderia estar vivo, se Deus de Daniel poderia ter feito aquele milagre. Dito e feito, Deus fez o milagre. E a resposta de Daniel, quando o rei chamou, foi bem clara: o meu Deus enviou o seu anjo e me poupou, porque ele não viu em mim pecado algum, erro algum, e eu também sou inocente diante de ti, ó rei. Na cadeia babilônica, nós vemos uma lição muito preciosa, meus amados. Deus está com o seu anjo ao nosso redor e ele nos livra, por maior que seja o leão. Você já foi no zoológico? Já viu o tamanho do leão? Já viu o tamanho da patinha dele? Já brincou com um leão quando ele estava com fome? Mas que pergunta inútil, não é? Não. Recentemente um menino foi brincar com um tigre. Vocês lembram o que aconteceu com ele? Perdeu o braço. Mas Daniel não correu risco de vida algum, porque o anjo do Senhor estava ali ao lado e o protegeu. Vamos para mais uma prisão, meus amados. Atos capítulo 16, do verso 16 em diante. Abra lá, livro de Atos. Atos 16, do verso 16 em diante. Uma passagem que vocês conhecem muito bem. Certo dia, capítulo 16, verso 16. Certo dia, indo nós, Lucas e os seus companheiros, Paulo e mais Silas, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. E essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo, indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. O apóstolo Paulo, pelo poder que o Espírito Santo lhe deu, repreendeu um espírito imundo, libertou uma mulher da escravidão espiritual. Olha o que vai acontecer depois. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que,
se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Queridos irmãos, eles não fizeram nenhum crime. Inclusive, nem tiveram oportunidade de se justificar, ou explicar, ou se defender. Nem Paulo pôde dizer que era cidadão romano e que tinha alguns direitos. Imagine lá naquela prisão, com as costas vertendo sangue, cheios de dor. Paulo e Silas poderiam estar chorando. Oh vida, oh azar, mas que droga, Deus nos mandou aqui para a gente apanhar. Oh vida, oh azar, estamos aqui e o nosso futuro provavelmente amanhã é sermos mortos. Tudo está dando errado para nós. Ninguém se converte e a única pessoa que a gente consegue algum resultado, olha no que deu. Mas, meus amados, nós não temos essa postura de Paulo e Silas. Ao contrário, por volta da meia-noite, sem teclado, sem violão, sem luz, sem qualquer instrumento, Paulo e Silas alternavam oração e louvor, cantavam hinos a Deus. E eles tinham uma plateia ali. Além do próprio Deus que estava acompanhando esses louvores, os presos estavam ouvindo tudo. E o carcereiro também. O que será que eles poderiam estar cantando? Talvez uma música semelhante a esta. Teu amor não falha. E os presos dizendo, acho que esses caras são doidos, né? O amor do Deus deles não falha, eles estão aqui, na prisão? Ou cantando, tu és fiel, Senhor. E os presos também não entendendo. Ou cantando ainda, grandioso és tu. Meus amados, naquela prisão, com certeza, os louvores libertaram tanto os corações dos crentes, Paulo e Silas, como também dos presos. E houve um terremoto. De madrugada, os alicerces da prisão foram abalados, as portas se abriram, as correntes se soltaram, o tronco que prendia os dois também, porque era uma espécie de algema dos pés. O carcereiro acordou e, desesperado, tentou se matar, porque ele seria o responsável pela fuga de todos os presos. E Paulo o impediu e disse, todos estamos aqui, ninguém fugiu. O louvor de Paulo e Silas segurou os presos a tal ponto que eles não foram embora. O carcereiro pediu luz e diretamente fez a pergunta, senhores, que devo fazer para ser salvo? Apresentado o plano de salvação, pregaram a palavra, e o texto diz no versículo 32, ele e todos os de sua casa ouviram a palavra de Deus. E naquela mesma hora da noite, as feridas dos dois foram lavadas e tratadas pelo carcereiro, e ele e todos os seus foram batizados. Uma prisão transformada em local de adoração. Quando nós olhamos para esse texto, meus amados, o que nós podemos tirar para o nosso dia a dia, rapidamente? Esta prisão romana, muitas vezes nós passamos por uma situação semelhante. Nós fazemos o bem para alguém através da pregação do Evangelho ou através de uma vida que nós queremos mostrar a transformação, e ao invés de recebermos uma reação positiva, nós temos uma reação negativa. As trevas se incomodam tanto que elas nos atacam.
a pessoa que tem prejuízo com o brilhar da luz nas trevas, claramente vai atacar, como aconteceu com Paulo e Silas. Mas se nós tão somente aprendermos a lógica do louvor que liberta, se tão somente entendermos como o louvor nos dará condições para enfrentarmos as lutas, vamos enfrentar dores sim, mas isto não será empecilho. Vamos ficar em situação desconfortável sim, mas isto não será empecilho. Vamos ter pessoas que nos odeiam sim, mas isso também não será empecilho para o avanço do Evangelho. E o que é melhor, seremos instrumentos para dar esperança para os outros. Quero agora que os irmãos abram as suas Bíblias em Atos capítulo 8. Do versículo 17 a 23. É mais uma cadeia. Vimos a cadeia egípcia com José, a cadeia judaica com Jeremias, a cadeia babilônica com Daniel, a cadeia romana com Paulo. Agora vamos ver uma cadeia mágica. O evangelho chegou em Samaria, através de Filipe. Muitos samaritanos se converteram. E Pedro e João foram para lá, ver o que estava acontecendo e também dar orientações para aquele grupo de novos irmãos. Versículo 17 diz assim: Então Pedro e João lhe impuseram as mãos sobre os que creram, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento em seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Esta cadeia satânica, que eu chamo de cadeia mágica, ela é totalmente diferente das anteriores. Ela não tem paredes, não tem teto, não tem grade, não tem grilhões, não tem portas, não tem cadeados. A prisão que Simão, o mágico, tinha era uma prisão interior, não exterior. A sua ganância por poder, a sua ganância para manipular o povo, a sua forma de pensar pecuniariamente, quem tem dinheiro tem o poder. Isto fazia dele um prisioneiro dos seus próprios desejos. O texto menciona que ele é um homem cheio de amargura e de maldade. E o apóstolo Pedro diz claramente: você não tem parte nisso. Você não pode controlar o Espírito Santo. E nós sabemos, principalmente pelos escritos de Paulo em Gálatas, capítulo 5, na verdade, nós não controlamos o Espírito. É Ele quem nos controla. Nós não podemos ficar marcando o horário para Ele agir. Ele age na hora que Ele quer. Nós não podemos fazer planos detalhados. O Espírito Santo vai exatamente fazer o que eu estou escrevendo aqui. Não. O Espírito Santo é como um vento que bate e leva, e faz, e realiza. Nós é que somos controlados por Ele, e não nós que o controlamos. Simão não sabe de nada sobre o Espírito Santo. Simão precisa de oração. Simão precisa de libertação. Simão precisa de conversão. Agora eu quero descrever a cadeia brasileira. Irmãos, eu já fui numa cadeia. Fui ajudar a tirar um menino de 19 anos que estava ameaçando a mãe com um revólver, e a polícia o pegou e o levou. Depois a mãe queria tirá-lo de lá.
O menino era drogado, viciado e queria o dinheiro da aposentadoria da pobre velhinha para comprar pedras de crack. Olha, é um inferno. Num cubículo que deveria caber 5 pessoas, tinha 30. E não era a cadeia mesmo, era apenas um lugar atrás de uma delegacia. Lugar terrível, terrível. Mas eu não estou falando dessa cadeia brasileira. Eu quero falar de uma cadeia semelhante a esta que prendeu Simão. Uma cadeia mágica que não tem paredes, que não tem correntes, que não tem algemas. O povo brasileiro está preso na idolatria. Aqui é uma terra fértil para qualquer religião que venha com uma proposta idólatra. Se inventarem uma religião que tem um ídolo e trazerem para o Brasil, aqui dá certo. O brasileiro gosta de ser aprisionado por um ídolo. Também, meus amados, o brasileiro, o Brasil, de maneira ampla, geral, não gosta de perder, ao contrário, quer sempre ganhar vantagem. A ganância toma conta da nossa sociedade. Também nós vemos a prisão que Satanás oferece é a inversão total de valores, em todos os níveis, desde crianças até os mais velhos, os mais adultos. A proposta que Satanás coloca para a sociedade brasileira é a inversão de valores. O normal é você ser o contrário. Nem preciso falar sobre a escravidão das drogas e dos crimes. Também quero falar que Satanás propõe uma cadeia bem bonita, bem confortável, onde os limites devem ser quebrados, sem se pensar nas consequências. E quando Satanás oferece uma cadeia como esta, ele usa todos os artifícios de propaganda e marketing enganosos. Ele atrai, ele usa luzes, ele seduz e ele propõe que tudo é bom e maravilhoso. E ele, de certa forma, diz, olha, você desiste a hora que você quiser. Mas é uma armadilha, é uma arapuca. E o nosso Brasil, que hoje comemora mais um ano de independência, na verdade, somos escravos. As cadeias estão cheias de criminosos, mas, meus amados, fora das cadeias, nós temos milhões de brasileiros presos em cadeias em seus corações e não conseguem se libertar por mais que se esforcem. Multidões de brasileiros precisam de oração e nós devemos orar, ó Deus, liberte o Brasil. Milhões de famílias de brasileiros carecem de uma genuína conversão. Temos que orar dizendo, o Espírito Santo venha sobre nós e comece um movimento espiritual de conversão em grande número no Brasil, mas conversão genuína. Incontáveis brasileiros e brasileiras estão se entregando a todo tipo de religião idólatra, porque não tem outra que lhes dê esperança. E devemos clamar, ó Senhor Jesus, salve a nossa nação. Se a situação está piorando no nosso país, eu creio que nós temos nossa parcela de responsabilidade, pois deixamos que as pessoas vivam sem conhecer a Cristo por nosso intermédio, pois deixamos que as pessoas morram sem conhecer o plano de salvação. O que nós podemos concluir destas cadeias que nós visitamos nesta noite? Deus permitiu que José, Daniel, Jeremias, Paulo, Silas e tantos outros fossem encarcerados. Mas Ele permitiu para que cada um deles realizasse uma missão ali, brilhar no meio das trevas. Se você enfrenta uma cadeia em sua vida, se algo do passado te prende,
Se algum vício acorrenta você, querido, está na hora de quebrar essas cadeias. Deus permitiu que você passasse por isso para você experimentar também libertação. Satanás, o inimigo das nossas almas, quer aprisionar você e a mim e colocar cada um de nós fora de combate, para que não possamos abençoar outros. Crentes encarcerados não podem abençoar outras pessoas. Então, o que nós temos que fazer? Ora, o versículo bíblico, qual que é? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mesma tônica vale para cada um de nós, para as cadeias que enfrentamos. Meus amados, se fôssemos contar quantos crentes estão afastados das igrejas, juntando ao número de crentes frios e juntando ainda o número de crentes que são indiferentes às necessidades espirituais, nós ficaríamos tremendamente assustados. E Satanás continua trabalhando eficientemente. Mas, se ao contrário, nós quebrarmos este processo, se nós quebrarmos as cadeias, as correntes que o inimigo põe sobre nós, mesmo que em momentos difíceis de tribulação tenhamos que passar por aflição e sofrimento, Deus vai usar sua vida, como usou a de José. Não só para abençoar sua família, mas todo o Egito e todo o mundo. Deus vai usar sua vida como usou a vida de Daniel. Deus vai usar a sua vida como usou a vida do apóstolo Paulo. Certo pastor na Rússia, pastor batista, pregava o evangelho em tempos de cortina de ferro, em tempos de comunismo feroz, na época do Stalin. Ele se chamava Popov. Foi preso, foi torturado. Mas era um pastor tremendamente criativo. E ele sempre pensava numa maneira de transferir o que ele sabia da palavra de Deus para outros. A Bíblia que ele escondia foi descoberta na prisão e foi levada embora. E ele pegava os insetos que apareciam em sua cama, que os carcereiros intencionalmente colocavam lá, como percevejos, carrapatos, e com o sangue daqueles insetos, ele ia fazendo versículos bíblicos nas paredes. E quando trocavam a sua cela por outra, o prisioneiro que entrava lá, lia os versículos bíblicos. Não tinha nada para fazer ali, né? O tempo demorava muito para passar. E a palavra de Deus ia produzindo frutos na vida de quem lia aqueles versículos. E não somente isso, ele teve uma ideia e pediu ao diretor da prisão para ensinar inglês para os prisioneiros. A princípio o diretor achou aquela proposta muito estranha. Por que você quer ensinar uma língua estrangeira para os prisioneiros? E ele respondeu: olha, não temos muito o que fazer. Não vamos sair daqui tão cedo. Então, por que não ocupamos a mente dos prisioneiros? E o diretor apoiou. E ele começou a ensinar inglês. E depois de um certo período, quando os prisioneiros estavam sabendo inglês, e os soldados não sabiam inglês, ele começou a pregar a palavra em inglês, nas barbas dos carcereiros e soldados. E as pessoas se convertiam. Por que que Deus permitiu que aquele pastor fosse para a prisão? Exatamente para alcançar estas pessoas. Eu não quero que você vá para uma prisão. Mas às vezes você pode estar vivendo uma prisão. Se você está acorrentado por pecados que não consegue largar, se você está algemado por um passado que o condena, se você está aprisionado em dívidas, o devorador está comendo as suas pernas,
Se você está com problemas de relacionamento e Satanás toda hora te derruba e isso não deixa a sua fé avançar, a solução continua sendo a mesma. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer Cristo Jesus com mais profundidade e Cristo Jesus sempre, sempre vai nos perdoar e nos libertar. Não há pecado ou culpa que Ele não possa perdoar. Não há qualquer atitude nesta vida suficiente para ultrapassar o amor de Jesus, conforme nós lemos aqui na nossa leitura devocional. Não há forças ou prisões que possam nos acorrentar. O amor de Jesus sempre nos libertará o suficiente. Se você padece uma prisão, porque fora tratado com injustiça, passa agora por tribulação, saiba que o Todo-Poderoso está no controle. Está no controle da sua vida e jamais vai abandonar você. Sua tribulação já está acabando. Mas tenha também a sensibilidade de ver quantos outros brasileiros estão perdidos nas cadeias espirituais da vida e precisam de um versículo, de uma palavra, de um conselho que saia da sua boca e possa germinar esperança naquele coração. Quantas pessoas passam aqui perto da igreja por dia? Quantas pessoas passam nas praças aqui próxima da igreja? Quantas pessoas passam aqui nesse hospital? Quantos jovens passam nessa escola aqui próxima, Alberto Conte, onde eu estudei há muito tempo atrás? Muitos. Todos eles encarcerados, todos eles sem salvação. E esta igreja está aqui, e ela pode muito bem contribuir com algo muito importante para a libertação destas pessoas. Eu desafio então cada um de vocês, fale, assim que aparece a oportunidade, fale do amor de Jesus. Assim que aparece a oportunidade, testemunhe, fala o que Jesus fez na sua vida. Não precisa saber Bíblia tudo de cor, não precisa ser um doutor em teologia, não precisa ser pastor. Aprenda com João capítulo 9. Eu era cego, Jesus me tocou e agora vejo. Ele pode fazer isso com você também. Testemunhe de Cristo. Conte para as pessoas os milagres que Cristo realiza na sua vida. Meus queridos, 7 de setembro, Brasil, independência. O Brasil corre o risco de ter mais um presidente que não teme a Deus. Mas temos também a oportunidade de ter um presidente que possa ser um representante do povo de Deus no nível mais alto do país. Você está orando por isso? O que mudará no Brasil? Não estou falando de uma onda evangélica, uma moda. Agora é moda ser evangélico. Não, irmãos, estou falando de um país que se volta para Deus com um coração arrependido, de pessoas transformadas pelo poder de Deus. E que papel você tem nisto? Que papel eu tenho nisso? Como Jeremias, como José, como Daniel, como Paulo e Silas, cada um de nós pode, na prisão que enfrenta na vida, nas dificuldades e relacionamentos por onde passa, nós podemos anunciar o nome de Jesus de maneira mais contundente. Mas para tal, é preciso você também ser liberto, porque Satanás quer te amarrar. Gostaria de orar por você nessa noite. Gostaria que nós curvássemos a nossa cabeça agora. Nós vamos ter também já mais uma música. E quero desafiar você a pensar a verdade em Cristo Jesus. Ela tem o poder de libertar tanto aquele que nunca ouviu de Jesus,
como aquele crente que por algum motivo está encarcerado. Qual é a tua prisão? Qual é a cadeia que te prende? Senhor Jesus, nesta hora, queremos colocar diante do teu altar esta igreja. O Senhor tem um plano maravilhoso para esta igreja, para ela avançar com a luz do Evangelho para todos os que moram aqui e aqueles que passam por esta região tão movimentada. Querido Deus, o Senhor tem um plano também para cada pessoa que por soberania do Espírito Santo veio até este local louvar a Deus e ouvir esta mensagem. Ó Santo Deus, nós te pedimos que neste momento a verdade liberte cada coração. O Senhor conhece, o Senhor sabe quais são as cadeias, quais são os grilhões, quais são, Senhor, os troncos que amarram a vida dos crentes desta igreja. Nós te pedimos, Pai amado, que o Espírito Santo, a partir de um toque especial no coração de cada um, promova total libertação, perdoando os pecados, apagando o passado e principalmente dando poder e autoridade para que cada crente perdoado avance mais um pouquinho. Santo Deus, eu te peço, não por força nem por violência, é a ação do teu Santo Espírito. É Ele quem convence, quem comove, quem confronta, quem encoraja. Cada pessoa aqui, Senhor, está debaixo agora da tua proteção e eu te peço, encoraja, Pai querido, pelo teu Santo Espírito, aqueles que necessitam de libertação. Antes de concluir esta mensagem, eu quero incluir você na minha oração. Se você ouviu esta mensagem e entende que a verdade tocou seu coração e que você precisa de libertação, de alguma maneira, de alguma forma, e quer clamar por isto, gostaria de desafiar você a nesse instante ficar em pé. Com esta atitude você está dizendo: pastor, ore por mim, eu preciso de forças para ser liberto. Se alguém nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus e ser liberto, também eu quero desafiar a mesma ação de coragem. Será que temos brasileiros aqui com esta coragem? Qual a cadeia da sua vida? Amém? Mais alguém? Tenha coragem. Amém? Amém? Jesus, liberta-me. Esta é a oração que vou fazer agora. Mais alguém? Fique em pé, tenha coragem. Levante-se. O Espírito Santo é quem toca na sua vida. Amém? Mais alguém? Fique em pé, eu vou orar por você. O que prende você, agora o Espírito Santo há de libertar. Amém. Vou encerrar a minha oração incluindo essas pessoas. Mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Senhor amado, eu estendo a mão agora para repreender Satanás na vida dessas pessoas. Satanás que quer atrapalhar, que quer amarrar, que quer travar a nossa vida. Em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, Pai amado, nós pedimos libertação plena para estas vidas. Perdoa, Senhor, pecados. Cura, Senhor, traumas do passado. Resolva, Senhor, problemas insolúveis. Pai querido, liberta. Em nome de Jesus, liberta essas vidas.
quebranta cada coração, Senhor, e nós te pedimos que estas pessoas que enfrentam tantos problemas possam olhar para Jesus e entender que Cristo vai usá-las para libertar outros. Ó Pai amado, eu te peço encarecidamente que o teu amor, a tua graça e o teu poder inundem esses corações e proteja-os de todo o mal. É a nossa prece, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos cantar uma última música, não é isso? Vamos ficar todos em pé e vamos louvar a Deus cantando a última música. Nada além do sangue.
irmãos podem assentar. Convido o pastor Ademir para que faça a oração final. Eu preciso agradecer, pela oportunidade de estar aqui, que o pastor Jairo me concedeu, e a oportunidade de vocês me ouvirem tão atentamente. Também eu creio que é importante numa igreja um contato mais próximo, não é verdade? Uma vez eu fui numa igreja, entrei e saí como se estivesse numa estação de metrô. É muito chato, Ninguém notou, ninguém viu, ninguém me cumprimentou, Alguém já te cumprimentou hoje? Não? Alguém já te deu um abraço hoje? Não? O povo de Deus é uma família, E família tem que ter esses contatos, Eu gostaria de fazer uma oração, mas logo ao final, eu gostaria que depois da oração, você nem esperasse o prelúdio, o pós-lúdio não. Que você já fosse na direção de alguém e desse um abraço. Você é livre em Jesus Cristo, tenha uma boa semana. Você pode fazer isso? Pode? Pode, faça isso. Então, após a minha oração, faça isso com 4, 5 pessoas. Abençoe pessoas. E diga para ela: você é livre em Jesus Cristo e vai ter uma semana muito boa na presença do Senhor. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai amado, agora nós te pedimos que o Senhor abençoe o teu povo de forma muito clara, muito direta, dizendo a cada coração: obrigado, Senhor, obrigado, porque vou enfrentar uma semana na tua presença com esta mensagem muito direta. O teu anjo está comigo, e mesmo que eu passe por uma tribulação, o Senhor me socorre. Obrigado porque o Senhor me liberta de todas as prisões. Obrigado porque não existe força que seja párea contra a força de Jesus, contra o poder do Espírito Santo de Deus. Agora te pedimos que a tua graça esteja sobre cada um desta igreja. Que o grande amor do nosso Deus Pai também repouse no coração de cada um. E que a força, a coragem e o poder do Espírito Santo envolva cada um aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você é livre e vai ter uma semana abençoada.